totalmente positivo, pode ser um ponto relacionado a uma virtude, como a empatia pode ser também algo que leva, né, ao negativo, que é o nascimento do que a gente chama, né, de empata. Por que é interessante falar sobre isso com vocês hoje? Porque o empata, ele sofre dois processos importantes hoje. O empata, que, além de empata, está no seu processo de despertar também. E isso, junto, né, junto com esses dois fatores, pode elevar, né, a uma espécie até de sofrimento existencial, porque é muito difícil enxergar o mundo, enxergar o emocional dos outros, enxergar as pessoas e lidar consigo mesmo. Tudo isso pode levar a processos complicados, né? Processos que podem até atrapalhar o seu próprio desenvolvimento. E o que é esse tal desse impacto? O que é a tal da empatia? A empatia em si é a capacidade que cada um tem de se colocar no lugar dos outros, né? Sentir o que o outro sente, né? Vivenciar ou perceber os processos que um outro ser humano pode estar enfrentando. Claro que dentro do aspecto pelo qual o ser é humano, isso pode ter sim seu valor. A empatia tem o seu valor na medida em que, quando alguém consegue ser sensível ao outro, né, vivenciar, viver ou ver, né, a realidade alheia, ele pode sim ser acometido de compaixão, de uma compreensão maior, e inclusive poder entender os processos que não são necessariamente seus. E com isso, às vezes até poder ajudar, né, aquele que precisa no seu processo de transformação, na sua própria existência. Entretanto, a empatia por si só, como um valor humano, ela pode ser, pode caminhar, né, em torno de algo que pode se tornar negativo quando nasce, então, desse tal de empate. E o que é, então, dentro da empatia, o ser empático? É você estar o tempo todo sentindo, vivenciando vibrações, comportamentos emocionais, percebendo algo externo a você mesmo, dentro do ambiente, em relação às pessoas, dos quais você acaba tendo que lidar. E isso pode ser perturbador. Por quê? Quando você que sofre, né, por esses processos, chega num determinado ambiente, o que o empata acaba fazendo? Ele percebe o estado emocional das pessoas, ele percebe a questão vibracional do ambiente, e por aí vai. E, por vezes, esses ambientes, essas pessoas não estão necessariamente em equilíbrio, ou o seu emocional está em equilíbrio. Tanto que alguns empatas, eles acabam sendo até uma espécie de esponja, alguém que acaba limpando os ambientes. E, obviamente, que isso traz um peso, né? Traz algo que realmente perturba, né? E daí, então, o que acontece com aqueles que são empatas? Sofrem de oscilações de humor, né? Não tem uma tolerância fácil a cheiros, lugares, animais e até a questões, às vezes, climáticas, né? Essa hipersensibilidade acaba tornando, né, a, a permanência ou o sentimento de permanência de alguém em algum local
como algo que o sobrecarrega. Então, quando se vai em algum local onde se sente, né, de forma muito intensa, todos esses processos energéticos, essas vibrações, o que eu costumo fazer? Porque eu tenho essa característica, até por isso eu posso falar para vocês, não só do tema, como estudioso do tema, mas também como quem passa por esse processo, né? E o processo do impacto nos ambientes, qual que é a primeira forma de lidar com isso? E é uma forma bastante interessante, que tem os seus desdobramentos, né? Tem as suas consequências. Devolva o espectro emocional, devolva os padrões vibracionais ao ambiente que você está. Como é que você faz isso? Mentalize exatamente dessa forma, como se você estivesse devolvendo. Quando você ouve, quando você vê manifestações, você ouve pessoas, e aquilo toca você emocionalmente desta forma, qual que é a primeira solução? Deixe essa energia com quem e a quem ela pertence. É a primeira forma de poder estar de forma pacífica, né, lidando com pessoas e ambientes dos quais nós captamos essa energia emocional e tanto do ambiente, da egrégora, né, que é a questão vibracional coletiva de um ambiente, de um local, de uma casa, às vezes de uma festa, às vezes de uma família, enfim, como também aquilo que a gente recebe das pessoas, porque o empata nesse processo de excessivo de empatia, ele percebe cada um, não digo, porque seria talvez até pretensioso dizer isso, mas quase com uma certa exatidão do que cada um quer, faz ou pretende, principalmente sobre o aspecto emocional. Então, antes que a pessoa até se mostre realmente quem é, o empata já percebeu. E muitas vezes essa percepção também vem com uma boa dose, né, de reconhecimento que aquela pessoa que está nos abordando, está nos conversando com a gente, está representando, está mentindo, não está se mostrando como é de verdade. E tudo isso o empata já está percebendo. Agora, como lidar com isso de forma pacífica, né? Devolva a energia à pessoa, escolha as companhias, escolha os ambientes. Ah, mas nem sempre se pode. Muitas vezes no ambiente familiar você não escolhe. Família é família. Tudo bem que num processo existencial você escolheu sim estar com a família que você está. Mas depois que isso aconteceu, né, que a vida anda, muitas vezes a gente não tem o que fazer, né? Você está nesse ambiente, você está com pessoas, e aí você se obriga, né, a ter que lidar com essas pessoas. Mas o que que você pode fazer além do que eu já passei a primeira dica para vocês, né? Devolver a energia emocional, deixar a energia emocional com pessoas ou lugares, se reconhecer num processo, né, nesse processo intuitivo muito intenso, para lidar com isso de forma pacífica consigo mesmo, sem culpa, sem uma cobrança, né? Uma cobrança exagerada de si, mas reconhecendo, né? Que se você sente esse processo diferente, se você vê que a verdade é uma e as pessoas são outras, né? É importante lidar com isso, sim. E também os aspectos de não censura, né? De não condenação, de não julgamento, tudo isso são pequenas luzes de desenvolvimento pessoal que vão transformando o nosso comportamento. E digo a vocês que nesse processo não é algo assim tão tranquilo quanto eu passo aqui para vocês, tão fácil, mas é plenamente possível e o resultado é bem interessante. O resultado cria um processo de maturação pessoal, maturação íntima, né? Porque o despertar
mediante o processo de empatia, nesta empatia, nesse nível que eu falo para vocês, que cria o ser empata, ele é doloroso, ele é difícil, isso não é algo, né, voltado a um processo de total, né, lida e tranquilidade com isso. Entretanto, quando isso é vencido, né, quando se lida com isso de forma pacífica consigo mesmo, cria um ambiente de maturidade existencial importante, né? Um ambiente de maturidade que leva, né, a um processo de autoconhecimento interessante. O empata por si, né, o filtro pelo qual experimentam o mundo é a intuição, praticamente a pura intuição. E nesse processo intuitivo, normalmente, via de regra, o empata é doador de energia. Né? Nós deixamos energia em relação a esse captar. E o que acaba acontecendo? Por vezes, nós limpamos os ambientes, energeticamente falando. Todo mundo fica bem, todo mundo dá risada, todo mundo acha que a festa está boa, que a coisa está indo muito bem, e muitas vezes a gente sai um cacareco daquele ambiente, né? Que é um ambiente que nós fomos cumprir uma missão social, cumprir, né, uma questão familiar, mas que, de fato, nós não estávamos totalmente abertos, né, psiquicamente ou emocionalmente, a determinadas linhas, né, tanto de comportamento, como de pensamento, como de sentimento, e nisso acaba vindo, né, uma carga desinteressante em cima, né, daquele que tem essa empatia, que eu vou chamar aqui empatia exagerada, né, essa capacidade muito forte de sentir, né, as energias e as emoções. E aí volto naquele ponto, né, que eu iniciei com vocês, devolva, né, devolva essas energias, devolva esses comportamentos para você se pacificar. Enquanto, obviamente, você precisa estar em contato com todos esses ambientes, com essas pessoas, com esses comportamentos. Os empatas, normalmente, eles são reconhecidos, né, por algumas características, né, que a gente pode identificar em si, né, como eu já disse para vocês no início, né, existem oscilações no humor, então, muitas vezes, o nosso humor ele varia e, por vezes, quando isso entra no incompreensível, nós ficamos, né, dá um aborrecimento. Às vezes nós nos perguntamos, né, mas por quê, né? Por que eu estou assim, né? Por que estou irritado? Por que eu estou de mau humor, como se fala? E quando você percebe, quando você analisa, muitas vezes é exatamente, né, dentro dos ambientes que você acabou, né, assimilando esses padrões vibracionais, sentimentos psíquicos e por aí vai, né? E esses impactos emocionais acontecem para o empata em todos os ambientes, né? Em todos os lugares, né? E por conta disso também, o empata normalmente ele é atraído para ajudar as pessoas. As pessoas procuram os empatas pedindo ajuda direto ou indiretamente, né? Não é tão assim claro como eu falo, mas observem que tem pessoas que são convocadas a ajudar o tempo todo, emocionalmente, psiquicamente e espiritualmente, né? Por quê? Porque como a missão é um perceber profundo, né, desses ambientes, das pessoas, né? Então isso acaba, né, acarretando a quem doa, né, doa esse ambiente, doa esse espaço, uma missão que pode ser sim uma missão cumprida no sentido desse auxílio. Entretanto, deve ser tratada em si com ponderação, com carinho, com afeto por si mesmo, para que, né,
dentro desse processo empata, nós não nos tornemos, né, objeto, né, de abuso, né, vibracional, de sentimentos psíquicos daqueles que procuram, né, esse auxílio. E esse auxílio, muitas vezes, ele é pedido de forma até inconsciente. Né? A pessoa nos aborda até de forma inconsciente, mesmo lidando com as suas emoções, com os seus processos, num estado meio de vampirismo, sem perceber. Sem perceber, é o que a gente chama de sugar energia, né? E o processo do empata é justamente abrir a porta ou possibilitar que isso aconteça. Isso vai acontecer, porque aqueles que carecem, né, dos seus processos de equilíbrio, de harmonia emocional e psíquica, eles fazem isso o tempo todo. Né? Eles levam isso para as reuniões, os locais, os lugares, e nós que temos essa característica precisamos olhar e cuidar. Chegar, por exemplo, né, aqui eu posso usar bastante o exemplo de uma festa, de uma reunião social. Nós temos a característica, a possibilidade de chegar no ambiente e sentir todos ao mesmo tempo. Veja, né, o nível e o peso de tudo isso. Isso realmente não é fácil. Agora, quando isso começa a entrar num nível de compreensão, né, você constrói, né, um ambiente positivo e se protege disso, porque né, a maior missão, né, dessa tal empatia exacerbada que a gente pode exercer é também se proteger, porque não é só fazer o mundo ser melhor dentro de uma possibilidade, de uma missão, de uma característica, mas fazer parte desse melhor, né? O mundo não vai ser melhor enquanto alguém se submeter a um abuso ou se permitir abusar. Ter essa característica, né, de hipersensibilidade é algo que tem já um despertar. E aí, voltando lá pelo início que nós falamos, né, ser empata em um processo de despertar, a coisa ainda fica um pouco mais complexa, porque além de sentir as vibrações, ao comportamento das pessoas, o que realmente elas são e o que elas mostram, e aí a gente tem que lidar, né, com parcimônia nisso, com compreensão, né, e aquela situação em que a gente está vendo e a pessoa está te mostrando, né, algo totalmente diferente, representando uma situação, tem o processo também do nosso despertar, que é enxergar também, né, algo muito mais perto da verdade e um pouco, né, menos dentro da realidade, que a realidade é a forma como nós conseguimos enxergar o mundo e a verdade é como o mundo é, né? E essas duas linhas precisam caminhar, né, dentro da nossa existência de uma forma harmônica, né? Despertar e esse processo empático, né, de sentir o mundo, sentir as pessoas, sentir as transformações e sentir, né, a proximidade da verdade. Porque eu sempre digo, volto a dizer para vocês, que de uma forma muito simples e muito fácil de entender, realidade é uma coisa, verdade é outra. Realidade é como nós vemos o mundo, como cada um, como eu enxergo, como cada um que está me ouvindo aqui enxerga o mundo. Isso é a nossa realidade. E a verdade é o que é de fato, né? Nós teremos e temos condições, né, de viver um mundo, né, mais em equilíbrio, mais harmonioso quando a gente se aproxima a nossa realidade, ou seja, a nossa forma de ver da verdade essencial, né? E a empatia, né, esse processo empático que eu falo para vocês hoje, junto com o despertar, traz e aproxima muito, né, de uma possibilidade que, de fato, para muitos, como para mim já foi também, e ainda por vezes é, conflitiva, né, que afeta a nossa harmonia, né, afeta a nossa paz, né, interna. E aí vem a pergunta, mas como é que eu vou saber se eu sou um empata ou não? Se eu tenho isso ou não? Se os meus processos emocionais têm a ver com isso ou não?
Existem algumas perguntas fáceis, né? Que a gente consegue a resposta. Se eu já fui rotulado de muito emocional ou excessivamente sensível, né? Isso é uma forma de a gente identificar, né? Se, por exemplo, um amigo está muito perturbado com alguma situação e você também assume essa perturbação do seu amigo, você acompanha esse processo, né? Os sentimentos pessoais da gente são facilmente feridos. Isso é algo que precisa ser visto também. É aquela tal situação de que qualquer brincadeirinha muitas vezes é entendido como uma ofensa, né? Tem processos que a gente, né, acaba entendendo que, e às vezes a gente até sabe que é brincadeira, mas a gente não tem lá, né, muito espaço para essas brincadeiras, e isso, né, revela uma possibilidade de uma hipersensibilidade. Estar emocionalmente esgotado no meio de muita gente, né, e a necessidade de um momento de se viver sozinho, né, a necessidade de estar sozinho, isso também revela, né, uma boa dose, né, desse processo de ser empático, porque, obviamente, que se o nosso processo pessoal é de captar energias, né, vibrações, quanto mais gente estiver ao nosso entorno, mais nós vamos sentir, né, esse processo. Então, quem não gosta de multidões, quem não gosta, não estou falando gostar de pessoas, gostar de se sociabilizar, isso é um outro processo, mas aquele processo de muvuca mesmo, de multidão, muita gente depende disso, né, e quer isso, gosta disso, né, precisa disso, mas o empata muitas vezes não suporta, né? Por quê? Porque vai receber todo esse processo emocional e psíquico, né, independente até mesmo de conhecer essas pessoas, né? E outra coisa também que pode acontecer, em alguns sentidos, é a pessoa que sofre essa empatia excessiva, né, esse ser empata, não ter condições ou vontade de estabelecer relacionamentos íntimos, né? Então, significa o quê? Que a pessoa não quer se fazer entregar porque ela se relaciona de uma forma tão intensa, né, que acaba se confundindo nesse processo do eu, do seu, do nosso, né, dessa interação social. Obviamente que muitos falam, né, que no seu processo de despertar querem a solidão, querem ficar sozinhos, e eu sempre falo, sempre deixo a mensagem. É importante, sim, os seus momentos a sós consigo, né, os seus momentos de reconhecimento, meditação, né, os seus momentos de introspecção. Entretanto, a sociabilidade é algo necessário, até mesmo para nós, que eu falo nós, mais uma vez, me colocando, né, nesse contexto, que temos esse processo de empatia excessivo, porque é um processo de transformação, de crescimento e de maturidade. Quanto mais nós trabalharmos isso no nosso processo, no sentido de harmonizar, nos apaziguar em relação a isso, sendo úteis em algum sentido, nós vamos ganhar essa maturidade no processo de despertar. E aí sim, né, essa maturidade ligada a um processo de despertar é realmente o caminho de construção de si, de autoconhecimento de verdade e de tudo mais que eu falei hoje para vocês aqui. Então, ser empata é uma missão, né? É algo que traduz, né, um trabalho, não um trabalho somente de si, mas um trabalho também de reconhecer processos psíquicos, processos emocionais, vibrações. Hoje parece, né, a um olhar assim muito simplório, que isso é muito mais prejudicial, muito mais, quase que, falando assim de forma grosseira, inútil, né? O que adianta eu sentir o ambiente, eu sentir o que a pessoa é, eu sentir os processos emocionais, os processos vibracionais, eu ser uma verdadeira esponja dos ambientes, eu limpar ambientes para depois eu sair sobrecarregado,
né? Isso parece que é somente um prejuízo. Não. Na verdade, isso é um ambiente a ser preparado para uma dimensão mais sutil, ou um reconhecimento mais sutil que virá e fará do que os empatas realmente façam parte, né, de uma visão mais ampliada, mais clara, né, que não tem a ver apenas com a mediunidade, né, ou com algum tipo de visão mais esclarecida, mas sim uma visão mais até mais madura, né, para lidar com sentimentos, com emoções, com outros processos que fazem e farão parte, né, de toda a nossa existência aqui para frente, e especialmente agora entrando na nossa famosa aí quinta dimensão de consciência. Então, hoje parece que na nossa materialidade, nessa fisicalidade, esse ser empático, né, ou essa empatia mais intensa que alguns de nós estão enfrentando, não parece ser tão, né, útil, mas preparem-se, né, cuidem-se, cuidem disso, cuidem dessa percepção, respeitem, né, respeitem-se a si, levem, né, esse caminho a sério, essa transformação, essa pacificação de si, que é muito importante. E eu deixo essa mensagem, né, tanto para o pessoal que já lida com isso, como o pessoal que está em despertar, e pacifique-se porque o mundo precisa, né, precisa de quem enxerga de verdade. E às vezes a gente enxergar um pouco mais ou sentir um pouco mais a vida nos traz também uma maior responsabilidade. Então, eu vou deixando aqui vocês nessa live de hoje. Meus minutos aqui já estão nos minutos finais. E deixo a mensagem a vocês que o desenvolvimento, o autodesenvolvimento, o crescimento de si é o caminho que nós necessitamos para transformar esse planeta, transformar esse local, né, que hoje já é de quinta dimensão, e nós estamos procurando o nosso lugar nele para continuar aqui, né, dentro da nossa própria transformação. Então, deixo aqui meu carinhoso abraço a todos, meu agradecimento a quem esteve aqui hoje com a gente assistindo e quem ainda vai nos assistir. E até, então, a próxima quarta-feira, em que estaremos aqui com um novo tema para falar com vocês. Até lá, então. Gratidão.